vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de informações do Corinthians para você. E meu irmão, o vídeo está recheado realmente de notícias fresquinhas, atualizadas do Corinthians. Fica até o final desse vídeo. Vamos falar sobre Gabigol. Será que pode vir para o Corinthians? Se vocês viram que o Gabigol postou no Instagram, fiel, eu vou contar para vocês aqui que história é essa de Cássio jogar no Flamengo. Também vou explicar para vocês aqui. E a situação do Mateuzinho, apresenta ou não apresenta? É jogador do Corinthians? Não é? Vou trazer para você também de forma atualizadíssima. Corinthians tem desfalques, 3 desfalques para o jogo contra o Botafogo. Vou trazer essa informação também. Pedro Raul saiu informação nova, vou trazer para vocês também. Irmão, o vídeo está recheado de notícias do Corinthians. Gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like aí. É de graça e não custa nada. E já se inscreva no canal do Corintianeiro, porque aqui trazemos de 2 a 3 vídeos diários. E não esqueça de apertar notificações aí, o sininho, porque senão não chega a notificação do vídeo para você. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí falando sobre o Paulistão. Quero trazer uma atualização do Corinthians na tabela para vocês entenderem como está a situação do Corinthians atual para se classificar. Fiel, a tabela tem 4 times e classificam só 2, isso é claro para todo mundo. O Corinthians hoje ocupa a última colocação da sua tabela. Porém, na classificação geral, o Corinthians subiu 3 posições e já saiu da zona de rebaixamento. O Corinthians na sua tabela tem 6 pontos, seguido aí de Mirassol com 10 pontos e Inter de Limeira com 10 pontos e Red Bull Bragantino líder com 11 pontos. O que acontece? O Corinthians está a 4 pontos do terceiro e do segundo colocado na tabela, tá, fiel? O grande problema aí é que no Campeonato Paulista não tem confrontos diretos com times que estão na mesma tabela. O Corinthians não vai jogar com esses times, a não ser nos mata-mata, tá, fiel? Então o Corinthians não tem como diminuir o ponto com confrontos diretos. Porém, ainda existe a chance, é claro, mas não depende só do Corinthians mais. O Corinthians precisa de combinações de resultado aí dos times que estão na nossa frente e a gente ganhar para poder classificar. Existe a chance sim, por exemplo, a Inter vai pegar o Ituano dentro de casa, o Mirassol vai pegar, se eu não me engano, o Mirassol vai pegar, fiel, deixa eu ver aqui, o Mirassol vai pegar o Novo Horizontino, Pedreira também. Então existe a chance do Corinthians classificar sim, tem que aproveitar e ganhar os seus jogos, fazer a nossa parte, porque não podemos perder e nem sonhar em empatar mais, tá, fiel? O Corinthians tem que ganhar aí se quiser sonhar com classificação ainda no Paulistão. Obra de Mano Menezes, obra de Duílio Monteiro Alves, que geriu mal aí o Corinthians, tá, fiel? Fiel, notícia importantíssima ainda falando do jogo entre Corinthians e Botafogo, que acontece quarta-feira às 9h30 da noite. Notícia importantíssima aí é que o Corinthians terá praticamente 3 desfalques. Pedro Raul, que era desconforto, virou lesão posterior na coxa esquerda e pode desfalcar o Corinthians. Ainda não é oficial a situação do Pedro Raul, mas geralmente lesão posterior na coxa esquerda, geralmente é uma semana fora, tá, fiel? Teremos também o desfalque do lateral Fagner, levou o 3º cartão amarelo, e o zagueiro Raul Gustavo, que também levou o 3º cartão amarelo. Ótima chance para o Gustavo Henrique aí ter sua chance como titular do Corinthians, tá? Zagueiro que chegou do Valladolid da Espanha, estava com lesão também, tá, fiel? Nas 2 coxas, tá? O Corinthians já apresentou ele hoje de forma oficial, ele já se recuperou bem, já treina no time profissional, estava no banco contra a Portuguesa e provavelmente será titular agora na partida de quarta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tá? A partida que acontece também em Ribeirão Preto. Então, notícia importantíssima, Gustavo podendo ganhar sua chance. Fiel, o Corinthians não pode colocar o Caetano na zaga. O Caetano na zaga é fraco, tem que jogar de lateral no lugar do Hugo, porque o Hugo não tem condições mais, tá? E manter o Gustavo Henrique aí na zaga, até pra gente ver como ele se comporta, para vermos a necessidade de buscar um zagueiro com urgência ou não. Mas eu quero que vocês comentem aí sobre os desfalques do Corinthians aí, o que vocês acham e a chance do Gustavo Henrique poder estrear. Fiel, quero trazer uma notícia importante aqui também, para quem não sabe, o Corinthians vai voltar aí 3 reforços caseiros para o Corinthians, né? Há quem diz reforço, depois do fiasco da seleção aí no pré-olímpico, Guilherme Biro voltando para o Corinthians, Giovani e Matheus Donelli aí retornando aí para o Antônio Oliveira ter mais opções. Fiel, eu na minha concepção vou ser muito sincero com vocês, o Giovani era o que dava para mais ser aproveitado, caiu muito de produção,
Corinthians deve emprestar o jogador para ganhar rodagem. Guilherme Biro também, se eu fosse o Corinthians, emprestaria para ganhar rodagem. E o Matheus Donelli até negociava, porque hoje é o terceiro goleiro do Corinthians, não vai ter chance no profissional. Ou usar os atletas aí em uma possível futura negociação do clube. Vale lembrar também que se o Corinthians quiser inscrever uma nova contratação, tem até o dia 16 agora, fiel. Faltando 4 dias aí para o Corinthians inscrever jogadores. Mas calma, a janela brasileira para o mercado da bola ainda está aberta. Estamos falando sobre inscrição no Paulistão e também é só pela primeira fase. Mas caso o Corinthians não classifique, o Corinthians vai terminar com esse mesmo time aí até o final do Paulistão, tá? Mas essa data, dia 16, é apenas para jogadores jogar a primeira fase do Paulistão. Então, se o Corinthians quiser escrever algum reforço aí, ou uma possível chegada de reforço, tem até o dia 16 para escrever. Fiel, sobre o mercado da bola, muitos comentários me perguntando sobre o Cássio corintianeiro. O que acontece com o Cássio, cara? O Cássio vai sair do Corinthians mesmo? Ele vai jogar no Flamengo? Fiel, vocês têm que saber discernir as notícias, tá? Eu fui procurar, na mesma hora eu fiquei preocupado, peguei telefone, liguei para um, liguei para outro, apurei as notícias. Se trata do seguinte, no programa Mesa Redonda, o Sormani, que deu indicação que o Flamengo poderia contratar o Cássio, nem é informação. Ele indicou o Cássio para o Flamengo contratar, isso não é notícia, Fael. O Cássio é líder do Corinthians, o Cássio é um goleiro que tem uma linda história no Corinthians e vai ficar no Corinthians e vai aposentar no Corinthians. E eu respeito a opinião de todo mundo aqui que quer dar uma chance para o Carlos Miguel. Acredito que o Carlos Miguel já passou da hora de ter sua chance também, mas eu não vejo o Cássio como responsável por essa fase do Corinthians. Essa fase inicial do Corinthians eu vejo dois responsáveis, Mano Menezes e a gestão passada. Então eu não vejo o Cássio como principal aí para essa má fase do Corinthians, e eu nem vi o Cássio tomando tanto frango assim, igual vocês estão falando. Eu vi gols normais que qualquer goleiro tomaria, mas respeito completamente sua posição e também acho que o Carlos Miguel deveria ganhar uma chance aí como titular do Corinthians para provar o seu valor. Ele já demonstrou que vai fazer história no Corinthians, e quando ele entrar, fiel, eu acredito que ele entra para não sair mais, porque se trata de um baita goleiro. Mas eu quero que vocês comentem aí nos comentários o que vocês acham aí entre Cássio e Carlos Miguel. Comentem, que eu adoro comentar com vocês aqui no canal do Corintianeiro. Fiel, situação aí ainda, vamos falar um pouquinho sobre mercado da bola. Mateuzinho, Corintianeiro, Mateuzinho, cara, vai anunciar ou não vai anunciar? Contratou ou não contratou? Fiel, o Mateuzinho estava marcada a sua vinda para o Corinthians para fazer exames médicos e assinar hoje, que estava marcado. Eu não sei o porquê que o jogador não se apresentou. Já está tudo certo, os detalhes burocráticos de contrato. O Corinthians acertou a contratação do jogador por 60% dos seus direitos federativos, já combinou o salário, já tem cláusulas contratuais. Se ele cumprir certas metas, ele vai ganhar 1 milhão de euros a mais por cada meta cumprida. Já está tudo certo, tudo no contrato, tudo bonitinho. É só apresentar. Não sei o porquê o jogador não se apresentou ainda. Acredito ser problemas de logística, igual o Igor Coronado, porque o cara lá no Rio de Janeiro tem apartamento, os caras têm carro, enfim, o jogador ganha uma bala. Tem muita coisa aí para transferir para São Paulo, para exportar para São Paulo, enfim. Acredito que deve ser problema de logística, mas logo, em breve, o Mateuzinho já deve apresentar no Corinthians. Se não hoje ainda, no final da tarde, acredito que amanhã o Mateuzinho já deve estar chegando aí no timão para realizar exames médicos. E se não apresentar, não adianta apavorar, fiel. Cravei para vocês, Igor Coronado e Mateuzinho é jogador do Corinthians, não precisa apavorar. Os jogadores vão se apresentar, porque o Corinthians tem até o dia 16 para escrever Coronado e Mateuzinho para as primeiras fases aí do Paulistão, tá, fiel? Quero que vocês comentem aí o que vocês achou da contratação do Mateuzinho, que pode chegar como possível titular no lugar do Fagner. Fiel, sobre o mercado da bola, já trouxe informações para vocês aqui. Cara, você, já deixa seu like aí, deixa seu likeão aí, inscreve no canal, porque Corintianeiro aqui apura mesmo, é notícia a todo momento. O Gabigol postou uma mensagem muito polêmica e intrigante aí no Instagram. Trouxe para vocês em vídeos anteriores que
O Gabigol estava totalmente insatisfeito com o banco de reservas do Flamengo e com a diretoria, o senhor Landim, presidente e o diretor Braz, porque o jogador não foi procurado até hoje, até agora, para renovar o seu contrato, e ele acha isso muito decepcionante por tudo que ele fez para o Flamengo. O jogador não vive uma boa fase, é verdade, mas já perdeu espaço com o Tite não gosta do Gabigol, fiel. Nem o Tite, nem o Gabigol, na sua melhor fase de Flamengo, fazendo gols todos os jogos, ele não foi convocado para a Copa do Mundo. O Gabigol não gosta do Tite, o Tite também não gosta do Gabigol. É reserva no Flamengo, mesmo tendo entrado aí e feito gol ontem. É um jogador que está extremamente decepcionado no Flamengo. Seu contrato vence em dezembro e o Flamengo não vai renovar com o Gabigol. O Gabigol está extremamente decepcionado e pode chegar a um acordo, fiel, prestem atenção, pode chegar a um comum acordo com o Flamengo para sair antes do vencimento do seu contrato. Por quê? O jogador calculou no Instagram ontem a seguinte mensagem: estou recalculando a minha rota, e pôs um ponto de interrogação na frente. Cara, isso é surpreendente. O jogador postar recalculando rota, para mim é uma coisa de recalcular o seu destino, como no GPS, recalculando rota. Ou seja, dando indícios ali que não vai ficar no Flamengo, que está recalculando o seu futuro, tá, fiel? Então, notícia importante aí, será que o Gabigol, por isso que está ponto de interrogação na capa, será que o Gabigol pode vir para o Corinthians? Será que cabe negociação entre Corinthians e Gabigol, levando em consideração que o Corinthians é o maior clube do Brasil? Tá, fiel? Eu acredito até, com todo respeito ao Flamengo, que o Flamengo seja o segundo. Mas sendo o Corinthians o maior clube do Brasil, um clube de massa, igual do Flamengo, pode trazer o Gabigol? Lembrando que já existiu negociações entre Corinthians e Gabigol no início, e esse recalcular rota, será que não seja um arrependimento do jogador e ele está recalculando? Enfim, fiel, essa história de Gabigol ainda vai dar o que falar. Ele não fica no Flamengo. Tenho informações de fontes importantes, até de amigos meus que cobrem o Flamengo, que são setoristas do clube, que vivem todo dia no CT do Flamengo, pegando informações, acompanhando os treinos do clube. Então, notícia importantíssima: Gabigol não fica no Flamengo, e ele, uma vez com o contrato rescindido, a sua contratação se torna fácil, hein, fiel? Então, quem sabe o Gabigol não pode chegar aí no time do Corinthians, e a gente pode pintar uma grande novidade aí para o Brasileirão, que será uma baita contratação, com Igor Coronado, Rodrigo Garro, Gabigol, enfim, é outro patamar que o Corinthians começa a se apresentar. Não tem negociação, não tem início de tratativo. O que tinha entre Corinthians e Gabigol foi aquilo lá atrás que já se esfriou, mas o que tem agora é um novo destino que o jogador pretende seguir, um jogador totalmente decepcionado com as atitudes do Flamengo. O Flamengo já demonstrou que não vai renovar seu contrato, então o Gabigol pode sim entrar em comum acordo e sair do Flamengo a qualquer momento. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Gostaria de agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e vai Corinthians!